Pessoal, demitir, trocar 20% da mão de obra de uma vez só, resolve o problema dela? Sim ou não? Calma, gente, não caia da cadeira com o que eu acabei de falar, tá? Não precisa cair da cadeira, não. Não resolve, né? E o pior, para ela aquilo resolveria, porque durante os 3 meses, né, pelo menos os 3 meses de teste de experiência, os funcionários não ficaram apresentando atestado médico. Só que eu conhecia a moça do DP, ela era minha aluna, né, foi minha aluna, e aí eu conversei com ela depois, eu falei, oh, a dona, né, falou que trocou aí 20% dos funcionários, aí ela falou, trocou. Eu falei, e aí, eles estão faltando? Ela me mostrou assim uma pilha de papel na mesa, falou assim, olha, isso aqui é atestado médico. Não resolveu nada, nada. Por quê? Porque na verdade o problema não é somente o funcionário. Lógico que o funcionário, pessoal, quanto ele vai usar dos recursos que ele tem. Então, se ele tem o direito de pegar atestado médico, ele vai pegar. Se ele tem direito, por exemplo, de doar sangue e não trabalhar naquele dia, ele vai fazer isso, né? Se ele tiver direito a, enfim, ele vai utilizar, né? Ele entende que aquilo é um direito dele. Porém, o que acabou acontecendo? Na verdade, é o processo, todo o plano de gestão de pessoas da empresa que não funcionava a favor da equipe. Né? Então, a empresa, aí você fala assim, qual era o ponto principal para essa empresa ter esses problemas? Eu diria que era a questão da remuneração, tá? Por que remuneração, Carol? Todos os funcionários ganhavam igual, todos. Não havia diferença. Então, assim, não importava se eu produzisse mais ou produzisse menos, não importava se eu era um funcionário que chegava pontualmente ou não, mas todos ganhavam igual. Todos. Não havia distinção a não ser o tempo de casa. E aí também, então, o problema salarial era muito grande, né? Então, essa questão do salário era algo que incomodava, né, a dona, porém ela era filha, né? Vamos esclarecer aqui. E o pai não permitia pensar em outras formas de remuneração, tá? O plano de carreira e remuneração, eles estão atrelados, por isso que a gente está falando disso, né? Então, esse é um dos problemas, né, que a gente tem aí, que é a mente dos gestores se abrir para você possibilitar remunerações diferenciadas de acordo com o desempenho de cada um. Então, esse é um ponto aí que a gente está aqui para refletir, tá? Bom, aí a gente tem um outro modelo. Então, a gente falou desse modelo mais tradicional. O outro modelo, ele é um modelo que a gente chama de contingencial, que ele é mais complexo, ou seja, é mais difícil de se colocar em prática. Por quê? Porque ele leva em conta diferenças individuais, tá? Então, ele vai considerar aqui, né, as diferenças individuais das pessoas e das tarefas. Isso é difícil de se fazer, mas a gente vai adotar um modelo aqui para vocês aprenderem. E aí, o que influencia? Então, influencia a estrutura da organização, o tipo de tarefa e a pessoa. São 3 variáveis importantes aí para a gente pensar nesse modelo, né, de plano de carreira. Esse modelo, pessoal, né, ele é mais atual, ele é mais moderno, por quê? Primeiro, ele considera a motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? Vocês chegaram a ver isso, pessoal? Motivação extrínseca e intrínseca? Sim ou não? Vocês chegaram a ver isso? Motivação extrínseca e intrínseca? Ou não lembra também? Pode ser que tenham visto. Lembram de ter falado sobre isso, pessoal?
Não? Então, bora lá. Isso, Lucas. Ó, o Lucas tá no caminho aí, Lucas. É isso aí mesmo. Então, a gente tem duas motivações, né? O teoria de Herzberg, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, é a teoria dos dois fatores Herzberg, tá? Ele que discute isso. Então, ele fala o seguinte, que a gente tem motivações intrínsecas e extrínsecas, tá? Extrínseca é que está fora da pessoa, né? Então aqui a gente, por exemplo, você ter a remuneração, ele considera como é um motivo externo. Esse motivo externo, por exemplo, é a remuneração, é o tipo de liderança que você tem, é a estrutura. Então, quando você vira e fala assim, puxa, nossa, eu vou trabalhar animado porque eu tive um aumento salarial. Então, o aumento salarial, ele te gera uma motivação extrínseca, mas que vai se manter por pouco tempo. Então, ele tem um impacto, mas é um impacto menor, porque não faz parte da pessoa. E aí, daqui a um tempo, essa motivação, ela perde o sentido, né? Agora, quando a gente fala de motivação intrínseca, ela é da pessoa, né? Então, aqui entra, por exemplo, o seu desejo, né? A sua satisfação com o trabalho, o tipo de trabalho que você executa. Então, são fatores que, puxa, você sabe aquela história do eu faço o que eu amo? Quando eu faço o que eu amo, eu não trabalho. Por quê? Porque eu trabalho motivado, porque eu trabalho com o que eu gosto. Então, um dos pontos, né, que o Herzberg fala é dessa questão de você elevar a satisfação do funcionário com o que ele faz. Ele entendeu por que ele faz parte da empresa, por que o trabalho dele é importante, qual que é a contribuição e o propósito dele para a empresa. Então, a teoria dos dois fatores, ela aborda isso, né, que é elevar essa motivação interna, não externa. Outra questão, né, desse modelo é você valorizar o desempenho de alta qualidade. Então, você busca o quê? Né? Fazer com que o funcionário ganhe mais mediante a qualidade do que ele entrega. Ele ter uma satisfação maior com o trabalho, reduzir faltas e desligamentos espontâneos. Um bom indicador, pessoal, para a área de RH, para um RH que está funcionando qual é o número de demissões que eu tenho na empresa? As pessoas saem porque elas querem, porque eu mando embora, ou porque elas não aguentam mais trabalhar aqui. Então, esse é um dos indicadores importantes para entender se você está criando um bom ambiente de trabalho. Então, esse modelo entende o seguinte: quando você encara o seu trabalho, aí eu pergunto para vocês, pessoal, pensa você hoje no seu trabalho. Você entende que ele é significativo e de valor para a empresa? Você consegue enxergar um significado e valor no seu trabalho? Essa é uma pergunta. Você se sente responsável pelos resultados do que você faz? Você conhece os resultados do seu trabalho? Você sabe como ele impacta no restante da empresa? Então, que bom, Ronaldo, né? Você é uma pessoa que demonstra na sua fala e sempre nas suas participações que você é extremamente satisfeito com o seu trabalho, né? Tendo inclusive sendo promovido há pouco tempo. Então, isso traz o quê? Puxa, o Ronaldo está numa empresa no qual ele consegue se encontrar e se sentir motivado. Provavelmente não seja para todos. É muito difícil a gente conseguir atender 100%. Mas olha só que interessante, pessoal. Eu, como professora, né? Eu tenho que olhar, por exemplo, a aula de hoje. Quantas horas são? 2 horas de aula, hora-aula, né? No curso, pessoal, vocês têm 2.400 horas aula. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas ao longo do curso, somando todas as atividades que vocês fazem, vocês somam 2.400 horas. O que são 2 horas aula no meio de 2.400?
É importante 2 horas aula no meio de 2.400? É importante? Não, né? 2 horas. Então, aula vai fazer falta para vocês? Vai? Aí que tá, né, Natália? Se eu enxergo o meu trabalho como algo importante, cada cliente atendido, eu vou fazer o melhor para ele ter o melhor atendimento. Eu posso. Muito pontapé inicial, é 1, 2, daí por diante. É isso aí. Então, assim, quando você pensa, fala assim, o que é um cliente que eu atendi mais ou menos no fim do dia? Né? Pensando no pessoal que trabalha com vendas. O que foi um e-mail que eu não respondi? Esse um e-mail que você não respondeu, esse um cliente que você atendeu meia boca, essa uma aula que eu dei meio mais ou menos, é uma parte muito importante do trabalho de alguém. Então, você ter o modelo contingencial é você fazer com que as pessoas compreendam a importância do seu trabalho. Então, pessoal, mais do que ter lá nível 1, nível 2, nível 3, as pessoas sabem que elas são importantes. Então, esse modelo contingencial prioriza isso, né? Você criar essa situação de pensamento nas pessoas. E aí você fala assim, Carol, então como que a gente faz para criar isso, né? Como que a gente faz para ter esse processo, construir isso? Então, existem algumas variáveis que são importantes, né? Então, a gente tem aqui a variável variedade, que é o quê, né? É você exigir uma habilidade adequada. Voltei. Sabe aquela história de você ter uma pessoa muito qualificada para o cargo? Ela vai fala assim, puxa, eu tenho tantas habilidades que não estão sendo utilizadas. Grau de autonomia. Será que a pessoa ela está numa situação onde ela é valorizada a autonomia dela, então ela tem capacidade de decisão, de contribuição com a empresa, ou ela é um mero bonequinho que vai reproduzir o que os outros mandam? Então, esse é um nível também que interfere bastante nesse estado psicológico. Outra questão é o significado da tarefa. Então, ela sabe que o cargo dela provoca impacto em outras pessoas, em outros cargos. Ela se identifica com a tarefa, né? A gente viu ontem lá no caso da Léo Madeiras que as pessoas elas viram que não queriam aquilo. Que bom que elas viram e elas chegaram a essa conclusão. Porque isso significa o quê, né, pessoal? É a possibilidade dela entender, né, quais os resultados dela. Então, se ela não se identifica com a tarefa, se ela não se identifica com o cargo, beleza, tchau, fui embora. Né? E outra situação importante é a retroação, que é você avaliar a eficiência dos seus esforços. Então, ela tem que saber sobre isso. Então, esses são fatores importantes aí para a gente pensar nesse modelo contingencial. E aí, na prática, como que isso acontece? Então, pensa o seguinte, pessoal, antigamente, eu até esqueci de colocar aqui, mas antigamente o plano de carreira era assim, né? Se você trabalha no departamento... Tem alguém de departamento pessoal aí? Para eu dar uma boa notícia e uma talvez não boa notícia? Tem alguém de DP aí que trabalha com essa área? Eu não lembro. Não? Tem ninguém? Por que eu pergunto isso, né? DP, departamento pessoal, é uma coisa. Quem tem experiência em departamento pessoal, você pode até querer mudar de área, mas você não consegue. Porque a pessoa vê que você tem experiência no departamento pessoal, a pessoa vai querer te contratar para o departamento pessoal, porque está sempre faltando gente boa nessa área. Né? Então, está sempre alguém precisando ser contratado nessa área, mas a pessoa, se quer sair, não consegue, viu, gente? É um karma. Né? Entrar no departamento pessoal é karma pro resto da vida. Por que eu estou falando isso? Então, o plano de carreira antigo era o quê, pessoal? Eu começo como auxiliar de vendas, eu viro vendedor, gerente comercial, diretor comercial e assim vai, né? O Ronaldo aí que está na área de vendas, é sempre na área de vendas, não é isso, Ronaldo? Você vai caminhando aí, crescendo na área de vendas.
Agora, por exemplo, um vendedor, uma pessoa que veio da área de vendas, pode querer ir para o marketing? O que vocês acham? Crescendo ali na área de vendas, ela pode querer atuar no marketing? Pode. E hoje, Natália, o que é bom é que as pessoas estão mais abertas a essa carreira, né? Que a gente fala de carreira em Y. Então, ela não precisa seguir, né, a carreira vertical, onde ela só segue naquela área, ela pode mudar de área. Então, eu estou na área de vendas, eu quero ir para marketing, eu estou em finanças, quero ir para RH. Então, as pessoas hoje elas têm mais liberdade, as empresas elas enxergam essa liberdade de mudança de área, né, muito mais facilmente. E por que isso, né? Então, a gente, quando pensa em plano de carreira, a gente tende a pensar nisso aí no vertical, igual eu falei do Ronaldo, auxiliar, e assim você vai crescendo, né? Na área de vendas ali, área financeira, enfim. Porém, o modelo contingencial trabalha com dois conceitos. Um é o seguinte, você crescer lateralmente, que é você adquirir novas responsabilidades, mesmo que seja no mesmo nível, e com isso você também ter uma promoção, ter um aumento salarial, e a outra é de você crescer verticalmente, tá? Então, de buscar novas responsabilidades com maior complexidade. Então, aqui no horizontal, eu adquiro novas responsabilidades. No vertical, eu adquiro mais complexidade, eu faço coisas mais difíceis, tá? E isso, né? Como que isso se relaciona? Então, primeiro, a percepção do significado, né? Então ele vê que o cargo dele começa a ficar mais importante, mais valioso. Outra questão é a sensação de responsabilidade e ele efetivamente saber do desempenho dele, como que isso interfere na empresa. Né? Então a gente está falando aqui, olha, eu tenho o enriquecimento de cargo, mas isso gera essas mudanças, né? Então, essa análise, né, que a gente possa pensar num plano de carreira. Como que a gente vai fazer isso? Então, para a gente poder pensar nesse plano de carreira, pessoal, a gente vai entender competência. Pessoal, se tiver travado aí, vocês me avisam, porque eu não estou olhando direto aqui, ele me avisa quando trava. Mas se travar e vocês perderem alguma coisa, vocês me avisam e abre o áudio e fala para eu poder voltar, tá? Em algum ponto aí que seja importante. Bom, e aí a gente vai pensar, então, beleza, Carol, a gente tem dois modelos de gestão de plano de carreira, um mais tradicional, focado no cargo, e outro focado na questão da pessoa, do significado do trabalho, na complexidade. Então, a gente está falando, né, de duas formas de pensar. Agora eu vou trazer um outro conceito, que é competência, que a gente já viu, mas que é para a gente pensar esse plano de carreira. Então, a competência, a gente já viu isso lá atrás, né? Ele está relacionado principalmente à questão de competências, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, que é o chá. Né? Então, o Boyatzis aqui, por exemplo, ele fala que a competência está ligada à natureza humana, ele tem que ser observável e ele tem que dar retorno para a organização. O Fleury, ele já fala que a competência é você saber agir e que isso agregue valor econômico ou valor social ao indivíduo. Né? Então, ele tem que saber agir, que é ação, e ele tem que gerar resultado para a empresa e para a pessoa. O Becker e o Zelid Uric, eles já falam que a competência tem a ver com conhecimentos, habilidades ou personalidades que influenciam no desempenho das pessoas. Então, ele já fala da competência como algo que eu posso formar e medir desempenho. Né? Então, ele traz esses conceitos. Então, a gente trabalha qual conceito, né? Que a competência, ele é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que interferem no desempenho da função e que pode ser aferido. O que é aferido? Medido. Então, a gente tem que entender o seguinte, um plano de carreira, pessoal, ele tem que se basear em conceitos. Ele tem que ter um parâmetro
e um deles é a competência, tá? Então, isso aqui a gente já falou em outro momento, né? Que é o conhecimento, que é o saber ser e o saber fazer, né? Então, a competência está na junção desses três fatores, que é você ter o conhecimento, você ser, mas você também saber fazer. E dentro disso, a gente pensa o seguinte: bom, como fazer com que as competências de cada um de nós se transformem em competências essenciais? Então é o seguinte, o que eu estou dizendo? Olha, o Zé Lucas tem uma competência, o Ronaldo, a Larissa, a Bruna, a Milena, Emerson, o Thiago, a Carol, cada um tem uma competência. Agora, como que a gente vai fazer numa empresa com que a gente junte todas essas competências de cada um de vocês e no final a gente construa uma empresa forte? Como que a gente vai fazer com que a empresa inovadora seja mais inovadora? Que a empresa eficiente seja mais eficiente? Né? Então, a gente tem que saber usar essas competências de cada um de vocês para, no final, a gente ter uma empresa mais forte, né? Uma competência essencial. O que é uma competência essencial, gente? Essencial é porque eu não abro mão, é necessário e vital para o negócio. Vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês estão ligados aí. Vamos lá, vamos pegar aí a distribuidora de bebidas. Competência essencial para uma distribuidora de bebidas. Vou até colocar aqui para o lado aqui, que eu vou abrir uma caixinha aqui. Vocês acham que tem que ser uma competência essencial, gente? É vital para o negócio, ela tem que ser muito boa para o negócio dar certo. O que essa distribuidora tem que ser muito boa? Porque senão ela fale, ela não tem sucesso no negócio. O que vocês diriam? Marketing, vendas? Milena? Ô, Pro, no caso, essa distribuidora, ela só distribui as bebidas ou ela é criadora da bebida em si? Ela distribui para o varejo. Ela pega da indústria e entrega para o varejo. Ah, sim. Logística. Relacionamento, eu vou entender que está ali em marketing e vendas, tá, Tiago? O Tiago colocou logística, relacionamento e marketing, né? Que relacionamento está relacionado a vendas, marketing. Pessoal, vocês entendem que uma boa distribuidora, ela tem que ter uma boa logística e uma boa venda? Sim ou não? Ela tem que ser muito boa nisso, muito boa. Agora, se a gente olhar para Google, o que o Google tem que ser muito bom? Tem que ser uma competência essencial para ela. Olha lá, comercial e logística, marketing, vendas e logística. O Ronaldo trabalha com isso, é bem isso, né, Ronaldo? O que o Google, pessoal, tem que ser muito, muito bom para ele ser isso que ele é hoje? Marca mais forte, marca mais valiosa do mundo. O que o Google tem que ser bom? Ele tem que ser bom de tecnologia. O que mais? Aí, Stefano. Tem que ser bom nas programações da vida aí? Ele tem que ter os melhores desenvolvedores e programadores e cientistas de dados e algoritmos. Eles têm que ser bom nisso, Stefano? Stefano tá por aí, né? Tô vendo a fotinha dele aqui. Sim ou não, Stefano?
Inovação. Vamos colocar aqui separado, Danilo. Fala sim, né? Ele tem que ter profissionais da área de TI, né, gente? Como a referência deles. Aí você vira, né? Então vamos lá, Danilo, vamos pegar o Google aqui como uma referência, né? Então, se o Google precisa disso tudo, né? Ele precisa de alta tecnologia, ele tem que ser extremamente inovador e ele tem que ter profissionais de TI, né? Agora, quando você olha o profissional de TI, qual é a competência do funcionário, gente? Ó, qual é? Vamos só colocar aqui, ó. Qual a competência dos funcionários? Então, aqui a gente falou de competência essencial, né? Essencial do Google. Agora a gente está falando de competência dos funcionários. O que os funcionários têm que ser bom? Eles têm que ser pessoas criativas. Podem ser pessoas, vamos pensar em atitude, né? Ó, a gente está falando aqui de conhecimento, habilidade e atitude, certo? Né? São os 3 itens lá que fazem parte das competências. Qual é o tipo de atitude que se espera de um funcionário do Google? Se você fosse trabalhar no Google, o que vocês acham que eles esperam do funcionário do Google? Proatividade, muito bom, Camila. Ele tem que ser uma pessoa proativa, certo? Não vai ficar esperando ninguém chegar com o negócio pronto, certo? O que mais? Tem que ser dinâmico? Dinamismo tem a ver com atitude. Mais, pessoal. Competitivo. Sim. Atualizado. Competitivo. Calma aí que eu tô tentando achar aqui, pessoal. Eu tô acessando o site do Google para ver aqui a questão das vagas deles. Atualizado com as tendências de mercado. Vamos ver, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês um outro negócio aqui que eu achei do site do Google. Já, ó, tudo criado na hora, viu, gente? Tem hora que a gente vai pensando aqui, deixa eu só compartilhar a tela. O negócio eu vou pensando na hora. Esse aqui é o site do Google para empregos, né? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se melhora o tamanho da letra. Tá dando para vocês enxergarem aí, pessoal? Se puder abrir o áudio, que eu não vou enxergar o chat, eu não posso mexer no chat, viu, gente? Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo celular. Ah, agora acho que vai dar. Tá dando para enxergar aí, para o pessoal, o site do Google? Dá para enxergar tranquilo. Tá? Então, beleza, obrigada. Olha só, né? Então, mantenha o Google funcionando e crescendo. Né? Essa equipe de pessoas são os colegas curiosos e criativos que nos ancoram em nossos alicerces e que nos ajudam a atirar para a lua. A equipe POPs vive de acordo com os mantras: encontre-os, desenvolva-os, mantenha-os. E se dedica a formar equipes, desenvolvimento e uma cultura distinta, não apenas colegas de trabalho. Temos orgulho dos colegas do Google que ajudam nossa empresa a prosperar. Né? Então, aqui
Conheçam os Googlers, que nos permitem contratar pessoas excelentes. Aqui eles estão falando do RH, né? Ó, canais de recrutamento, o recrutador, o analista. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa das vagas. Vamos ver se tem as vagas aqui. Tem vaga para London, para Michigan, São Francisco. Alguém quer ir para lá, pessoal? Vamos ver aqui. Job, tipo de trabalho. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de pedir para traduzir, mas tudo bem. Deixa eu ver se dá para traduzir aqui ainda. Não achei. Vamos ver aqui. Essa vaga é para Dublin, Ireland, ó, para Irlanda, gente. Então, bacharel ou equivalente com a experiência prática, experiência em trabalho administrativo, em tecnologia ou em ambiente internacional, habilidade para falar e escrever em inglês fluente. Essa aqui é o mínimo de qualificação, tá? A qualificação preferida, né? Experiência no papel administrativo em gestão sênior, envolvendo gestão de calendários, planejamento de eventos, lidando com projetos, agendas, viagens, orçamentos, habilidade para atender com questão de confiabilidade. Deixa eu ver aqui, ó, como administrativo, você vai estar no coração dos times e atividades da alma que mantém o seu time se movendo. Você antecipa as necessidades dos seus gestores, dos seus membros de equipe e ajudam eles a ficar focados no projeto, resolvendo problemas operacionais e administrativos antes que eles apareçam. Você se move rapidamente com as mudanças do ambiente. Você tem que estar antenado com os últimos produtos e serviços da Google. Você também usa o seu conhecimento para suporte estratégico dos projetos. Você trabalha, vou mudar ali, deixa eu ver aqui. Interage, você tem que interagir, comunicações aqui. Você tem que ter habilidades de comunicação muito forte para interagir com uma variedade enorme de pessoas e de funções de trabalho. Deixa eu ver aqui, trabalha em Ireland, né? E aí, pessoal, vocês acham que o que vocês colocaram aí atende um pouco dessas expectativas? Ali estava em inglês, vocês exigiram todo o meu inglês do ano já li tudo ali, viu, gente? Já cansei meu inglês já, gastei todo ele. Então, a gente falou de criatividade, falamos de dinamismo, atualizado, competitivo, e ali é dito isso, né? Então, na vaga, eles buscam essas competências. Para quê, pessoal? Para eu ter a maior competência do Google, né? Então, o que eu tenho que pensar é que o plano de carreira, pessoal, eu tenho que promover competências na equipe que ajudem a gerar competências para o negócio. Então, não é simplesmente pensar na competência de cada um, né? Então, aqui está um outro exemplo, né? Então, por exemplo, de uma empresa com foco em vendas e excelência operacional. Então, aqui eu vou ter pessoas que precisem pensar em custos, recursos, trabalho em equipe, planejamento. A empresa como um todo vai pensar em custo, qualidade, distribuição, comercialização e parcerias estratégicas. Então, aqui a gente vê que esses itens, pessoal, eles têm que estar alinhados, né? Então, na verdade, a seta é a inversa, né? Eu tenho que ter isso nas pessoas para que a empresa tenha essas competências e eu consiga praticar essas estratégias, né? Então, é um processo aí que não é simplesmente você pensar o quanto cada um vai ganhar, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai pensar no seguinte modelo, tá, pessoal? Então, 2 conceitos importantes para a gente pensar o plano de carreira. Primeiro deles, complexidade. Quanto maior o nível de atribuição e de responsabilidade,
a gente tem que gerar um reflexo na escala salarial. Então, eu vou pensar em níveis hierárquicos, eu vou pensar em novas atribuições ou responsabilidades, e isso tem que refletir no salário, tem que estimular a pessoa a se desenvolver e tem que gerar entrega, tem que agregar valor, tá? Então, a gente vai pensar nisso, a gente vai discutir agora o modelo com vocês. Outra situação, o desenvolvimento das pessoas não está obrigatoriamente na promoção de cargo. Não significa que eu tenho que fazer ela virar gerente, que ela tem que virar diretor. Tá? Novas responsabilidades e atribuições ampliam o espaço do funcionário na empresa. Então, ele continua sendo vendedor, mas ele é um vendedor que faz compra, que ajuda nas compras. Ele é um auxiliar financeiro, mas que assume responsabilidades do pagamento. Então, ele começa a agregar novas responsabilidades. E nada de tapinha nas costas, tá, gente? Ah, obrigado, parabéns, você está fazendo um bom trabalho. Não, não é isso. Então, o que a gente vai fazer? Nesse modelo, pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que determinar os níveis, né? Então, aqui 1, 2 e 3 como exemplo. Segundo ponto, quais são as atribuições e responsabilidades de cada nível? Lá no desenvolvimento, a gente tem pleno e... Estou escrevendo com mouse, gente, estou boa, né? Júnior, pleno e sênior, né? Então, aqui, por exemplo, o júnior, ele é alguém que realiza atividades pré-estabelecidas, atividades rotineiras, estruturadas e segue uma programação. Ele vai seguir diretrizes, instruções e agir sob supervisão. Para ele virar pleno, ele já tem que responder por algumas atividades, ele tem que, as atividades que ele faz já tem padronização diversa, ele tem uma supervisão periódica, e quando ele vira sênior, ele responde por mais coisas, ele já adapta, ele não tem, às vezes, supervisão, né? Ele age uma supervisão eventual. Então, a gente tem, isso aqui é um modelo, tá, pessoal? Não é um padrão que todo mundo tem que usar. Então, primeira coisa, pensar nos níveis. Segunda coisa, pensar nas atribuições. E por que isso? Tá? Então, primeiro, deixa eu já ir para o modelo, pessoal, depois eu volto aqui, senão a gente vai ficar... Então, a gente pensa no seguinte, níveis e evolução. Um modelo de remuneração tradicional, ele vai se basear em quê? Ele vai se basear numa remuneração fixa, tá? Então, o modelo de remuneração tradicional, ele vai se basear em ações fixas, né? Na pessoa, no cargo. O modelo por competência, ele vai se basear nas pessoas, tá? Então, a diferença principal é a remuneração tradicional pensa no cargo. A remuneração por competência, ela vai pensar nas pessoas. E como que a gente faz isso? Então, a gente tem uma remuneração fixa que recompense o funcionário, porém, a gente vai pensar em requisitos para que ele receba mais. E essa remuneração, ela vai estar vinculada a melhorias, ela vai estar vinculada à avaliação, ela vai estar vinculada a requisitos do cargo. Então, a gente tem que pensar o quê? Que eu posso ter um fixo, mas eu tenho que valorizar esses aspectos. Então, como que eu faço isso? Deixa eu achar aqui, depois eu volto aqui, pessoal, para não confundir, eu fiz a ordem errada aqui. Então, vamos lá, aqui está o modelo. Vamos para a prática, que acho que vai ficar mais claro. Pediatra no meio da noite? Então, aqui,
Acho que eu caí, né? Deixa eu voltar. Esse aqui, pessoal, é um modelo de estrutura de cargos, né? Um plano de carreira. Tá me ouvindo agora, Camille? Tá. Essa parte da explicação eu vou deixar gravada aí para vocês usarem no trabalho depois, tá? Bom, então aqui a gente está montando uma estrutura de cargos, que é do plano de carreira. Então, antes de pensar no salário, eu tenho que pensar na estrutura dos cargos. Então, eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3. Então, no nível 1, eu estou o cargo de auxiliar. Esse auxiliar, eu vou exigir, aqui no caso dessa empresa, o ensino fundamental. E ele vai fazer o quê? Tarefas de auxiliar. Então, ele vai auxiliar as tarefas de suporte. Ele é basicamente auxiliar, ele não decide, ele não tem autonomia, tá? Agora, se ele subir ou for promovido para assistente, ele já vai executar algumas tarefas de suporte. E ele já precisa ter o ensino médio completo. Então, isso significa o quê? Olha, se você quiser ser promovido, você vai ter que fazer o ensino médio, senão você não consegue ser promovido. Aí, aqui no nível 3, a gente já está falando de realizar análises. Ele é analista, ele orienta as atividades executadas, ele emite parecer e ele já precisa de um ensino superior completo. Então, nessa empresa, eles pensaram em 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Eles definiram o que cada um vai fazer e quais os requisitos mínimos para cada cargo. Aí você pode estar pensando assim, Carol, mas eu vou exigir somente a formação, ensino médio, superior, eu posso colocar outras coisas? Pode. Tá? Então, normalmente, nesse critério, a gente pode utilizar o tempo de casa. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, pensar assim, olha, para ele virar assistente, além do ensino médio, ele também tem que ter no mínimo 2 anos. Eu posso pensar assim? Posso. Ele tem que ter 3 anos para ele ser analista. Então, eu posso juntar outros fatores. Lembrando que essa evolução, pessoal, ela também pode não ser para todos, né? Então, eu posso determinar que somente um X% seja analista, um X% seja auxiliar. E a formação também pode ser um critério para aumentar um salário, para você basear no salário. Então, olha, quem tem ensino superior ganha um plus, ganha um acréscimo. Então, essa é uma das formas. Isso. Eu voltei agora, né? Voltei. Esqueci. Calma aí que eu vou fazer um negócio. Agora eu vou me ouvir. Voltei. Então, aqui, eu estou apresentando para vocês uma descrição de cargo, que é o que vocês fizeram lá no projeto. Então, vocês definiram as tarefas, vocês definiram pré-requisitos. Talvez o que vocês não tenham visto é essa questão das competências. Então, por exemplo, para esse cargo, quais as competências são exigidas, quais as competências da empresa. Então, esse aqui é para o cargo. E esse é da empresa, que é o que a gente fez ali com o exemplo do Google. E se ele assumir liderança, quais as competências que são exigidas? Nesse cargo aqui não existe liderança, então não se exige nada. E aí eu tenho de assistente, olha só a diferença aqui, né, pessoal? Auxiliar, 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 apoiar, acompanhar, ajudar.
Aqui, ó, executar, auxilia na elaboração, mantém, elabora, executa, o verbo já começa a mudar. Eu estou exigindo ensino médio e no mínimo 6 meses. No caso aqui do assistente, a continuação, né? Então, aí tem as competências técnicas e as competências da empresa. Para o analista, que já é o terceiro nível, ó, elaborar contratos, controlar, supervisionar, ó, como isso aqui já é mais avançado e mais complexo. Dar orientação, emitir parecer, analisar relatórios. Então, aqui a gente já está falando de um nível de complexidade muito maior. E aqui, ó, então ele está exigindo ensino superior e a formação e a experiência. Então, ele está determinando as competências técnicas e as competências da empresa, que são as mesmas. E aí, nisso, a gente pensa no seguinte, né? Aqui só para mostrar para vocês, tá? A empresa exige como competência o trabalho em equipe. O que significa esse trabalho em equipe? Então, ó, é colaborar efetivamente com a equipe, trabalhando de forma estruturada, disciplinada e integrada. O que ele tem que saber fazer para ele ter trabalho em equipe? Ele tem que ter habilidade de relacionamento interpessoal, ele tem que ter capacidade de estabelecer laços de confiança, habilidade de comunicação, atitude positiva, conhecer os processos e ter uma visão crítica. Então, aqui no plano está sendo descrito o que é essa competência, o que eu vou cobrar dele. Então, o funcionário, ele sabe o que se espera dele. É aquela história do feedback, eu tenho que ser cobrado daquilo que eu conheço. Então, esse aqui é só um modelo para vocês verem, tá no material aí disponível para vocês. Então, o que a gente tem que fazer para construir esse modelo? Então, primeiro, vocês já definiram um cargo, vocês já elaboraram um perfil do cargo. O que vocês vão ter que fazer? Então, primeiro, definir o nível de complexidade 1, 2 e 3. Qual é o pré-requisito de cada nível? Vocês vão exigir, por exemplo, uma avaliação de desempenho, tempo de casa, uma formação específica. Então, o que vocês vão exigir para ele pular do 1 para o 2, do 2 para o 3? Quais as competências que todo mundo tem que ter? Qual é a competência de cada nível? Né? E a comportamental, se também tiver. Então, isso, pessoal, é num primeiro momento para a gente pensar o quê? Na evolução da carreira. Num outro momento, a gente começa a incluir a questão salarial. Então, eu não penso primeiro o salário para depois eu pensar na carreira. Primeiro eu penso na evolução da carreira para depois eu definir o salário. E aí, junto com isso, eu vou até incluir aqui também. Deixa eu... Opa, cadê o mouse? O mouse sumiu aqui. Pronto. Lá na remuneração, vai ser remuneração fixa em cada nível, tá? Remuneração é estrutura de remuneração para cada nível. Então, vai ter remuneração fixa, variável, benefícios. Se a gente pensar aqui numa tabela, o
Meu mouse sumiu aqui, gente. O computador hoje acho que tá cansado. Agora acho que foi. Vamos pensar aqui. Nível. Pessoal, acho que não tá aparecendo para vocês. Agora tá. Então, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3. Qual é a complexidade? Depois, se vai ter pré-requisitos. Competências que precisa ter. Então, aqui, né, quando lá falar do plano de carreira, a gente vai pensar o seguinte. No nível 1, qual vai ser o nível de complexidade deles? Então, eu vi que tem grupo que está falando de marketing, finanças. Então, o nível 1 é aquele nível inicial. Então, qual é o nível de complexidade? Ele vai auxiliar, ele vai elaborar, o que ele vai fazer nesse... O que eu vou exigir? Eu vou exigir a faculdade dele, ensino superior. Aqui eu vou, além da faculdade, eu vou exigir experiência. Eu posso exigir alguma certificação, como é o caso do setor bancário, que hoje é pré-requisito você ter a certificação. Então, se você não tem a certificação, você já nem entra para trabalhar em banco. Agora, para ele evoluir, ele tem que, de repente, ele tem que ter uma pós-graduação, ou ele tem que ter uma avaliação de desempenho de, no mínimo, 80%. Então, ele tem que estar lá com 80% no mínimo para ele poder ter essa promoção para o outro nível. Ah, não, Carol, eu acho que a pós não tem que ser um pré-requisito. Mas eu vou, por exemplo, eu vou oferecer um benefício de mensalidade da pós-graduação. Então, eu não vou exigir que ele tenha, mas eu vou dar isso no formato de benefício. Então, essas são alternativas, né? A variável. Ele vai ter uma remuneração variável ou não? Acho que voltou, né? Então, aí lá na variável, o que eu vou usar de remuneração? Comissão, desempenho, prêmios. Vai ser a média do mercado? Vai ser acima do mercado? O que eu vou oferecer para esse funcionário que está ali no nível 2 e no nível 3? Nesse ponto aqui ficou claro para vocês, pessoal? Então, esse modelo, né, que é um modelo baseado em competências, calma aí que eu fui no lugar errado aqui. Então, esse modelo de
gestão por competências, né, de plano de carreira baseado em competências, ele envolve o quê? Ele envolve a gente ter decisões sobre o perfil profissional, o perfil de comportamental que eu espero, quais as entregas que essa pessoa tem que ter na função, quais as condições de trabalho, de desenvolvimento. Eu penso nela a longo prazo. Então, por mais que de repente ela fique sempre na mesma função, como vendedor ou como consultor financeiro, mas ela tem chances e possibilidades de crescimento. E esse crescimento pessoal e profissional não é baseado na promoção de cargos, é baseado no desenvolvimento da pessoa. Então, eu busco o quê? Enxergar que ela tem uma trajetória passada, mas principalmente futura. Então, eu quero o quê, pessoal? Criar um sistema que estimule elas a se desenvolverem. Por quê? Ela sabe o que ela tem que fazer para ir para o nível 2. Ela sabe o que se espera de alguém que está no nível 3. Então, o desafio não passa mais a ser meu gestor somente, mas parte da responsabilidade dele de querer estar ali no nível 2 e nível 3. E que se ele não chegar lá nesses níveis, ele saiba o porquê que ele não chegou. Então, por que eu não fui promovido? Por que eu não posso estar lá no nível 3? Por que o outro está e eu não? O principal da gestão de pessoas é você ter um plano para que as pessoas se pautem no seu desenvolvimento e na sua avaliação. Eu estou dando aula, menina. O dedo está inchado por algum motivo, todos os dedos. A gente acha que é alergia. A Lu disse que ela tem meio que uma intolerância à lactose. Desculpa aí, gente, só tá eu e minha filha em casa. Bom, então a pessoa ela tem que buscar o seu desenvolvimento, mas para isso ela tem que assumir novas atribuições e responsabilidades. Então, você quer aumento salarial? Mas, é isso que você vai ser cobrado. Então, o jogo tem que ser limpo. E essa questão, então, o que essa proposta traz? Ela traz o conceito de competência, ela traz o conceito de carreira, ela busca isso junto com a trajetória profissional da pessoa, então a chance dela crescer. Você cria uma forma dela integrar as expectativas dela com a expectativa da empresa. Então você deixa muito claro, eu quero isso de você e você tem que me entregar isso. E eu te dou isso em troca. Então isso fica claro. Esse sistema envolve a questão da análise das pessoas, a análise do quanto ela é efetiva. O plano envolve tanto o desenvolvimento da empresa, mas algo não formal. Você pensa em formas de avaliação. Então, a gente mistura, né, envolve vários conceitos que a gente vem trabalhando desde o início do semestre. A recompensa, né, ela é uma contrapartida da empresa para o trabalho dela. Isso também promove uma equidade interna. Quem produz mais ganha mais, quem produz menos ganha menos. Só que lógico que nem tudo são flores, né? Então tem a parte negativa, tem as dificuldades. Então, como avaliar corretamente a contribuição de cada pessoa? Será que todo mundo vai achar justo? Como que a organização vai mensurar isso? Ao longo do tempo, será que isso vai ser coerente? Então,
nem sempre eu vou conseguir, né, ser coerente, ser simples, ser justa no olhar de todos os funcionários. E esse modelo, né, ele tem críticas. E quais são essas críticas? Será que as pessoas não vão querer mais o salário do que o próprio desenvolvimento? Será que não vai ser cobrado muitos resultados, uma excessiva cobrança? Será que não vai existir uma proteção dos gestores? Porque ele que vai definir se o funcionário vai ter aumento ou não. Olha só quanta coisa importante. Será que não vai surgir conflito na hora da avaliação de desempenho? Um funcionário com o gestor e o gestor usar isso também como uma forma de punição? Tem muita coisa, né? Então, assim, ele tem muitos pontos positivos, mas lógico que é um processo demorado, não é um processo simples, mas que vocês vão simular de uma maneira um pouco mais simples, baseada num cargo só, buscando entender o quê, pessoal? Lá no trabalho, eu pedi para vocês falarem sobre a empresa. Por quê? Para eu poder montar um plano de carreira baseado em competências, eu tenho que pensar como que é a política da empresa, como é a cultura, qual é o tipo de trabalho, grupo de trabalho que vocês estão montando, qual é o modelo que vocês estão usando, o modelo clássico ou o modelo contingencial? Como que vocês estão idealizando essa empresa? Por isso que nesse trabalho não tem uma resposta única certa. O que eu vou analisar é o quê? Vocês estão construindo um modelo adequado para a empresa que vocês criaram? Para a cultura, para a missão, para o propósito dela? Então, é isso que vai ser avaliado, não é só... Ah, nossa, mas ele pôs remuneração, benefício e variável, eu só pus fixo. Então, o meu está errado e o dele está certo? Não. O que vai avaliar é o conjunto da obra. Vocês aí com um gostinho, né? Que na semana que vem vocês vão fazer isso. Deixa eu ver se deixa eu só achar aqui, eu vou compartilhar com vocês. A gente já encerrar, né? Encerrar hoje. Ó, daquilo que vocês construírem, né? Que é o plano de cargos e salários, é o plano de carreira. Depois a gente vai jogar aqui no Excel. Então, pensando lá, por exemplo, num consultor júnior, pleno, então qual vai ser o salário de cada um, né? E isso depois, e aqui tem tradução, nível de complexidade, as competências. Então, essa planilha, ela traduz aquilo que vocês desenharem. E ele vai dar um panorama para vocês de qual é o tamanho da folha de pagamento. Então, o que for, depois vocês definindo questão salarial, vai ser jogado aqui para definir, vocês vão ter uma ideia de quanto ficaria a folha de pagamento da empresa de vocês. Então, a gente vai, né, na próxima semana... Deixa eu parar aqui a gravação. Então, na próxima semana, na quarta-feira, nós vamos focar na construção do plano de carreira. Então, vocês vão ter o tempo... Gente, vocês vissem aqui meu quarto de trabalho? Chegou minha filha e o YouTube, cachorro, gato, só falta papagaio, vizinha, parecendo tudo aqui. Você não dá bola, você tá fazendo agora. Tá chegando, lotou aqui a sala. Então, na semana que vem, na quarta, a gente vai focar no desenvolvimento do plano de carreira. E aí a gente vai trabalhar depois a avaliação de desempenho, né? Eu vou dar o feedback dos projetos de vocês. Até o gato tá miando aqui na porta. Aqui, ó, quer ver? Vem cá, Mel. Deixa eu mostrar a Mel pra vocês, gente. Vem cá, Mel. Sabe aqui? Vem, Mel. Vem, Mel. Vem, vem.
Gilson. Foi embora. Tá gato, cachorro, filho, todo mundo aqui. Só fêmea. Então, na semana que vem, vocês vão ter a possibilidade de praticar isso. E aí a gente vai trabalhar a avaliação de desempenho também. Beleza por enquanto, pessoal? Ficou tímida, Natália? E aí eu vou para o terceiro turno daqui a pouco, que é estudar com a minha filha, que tem prova amanhã. Tudo tá melhor, Cris? Já voltou?